bem-vindos à aula de hoje, a aula que tem como tema a utilização de aplicativos em fisioterapia. Mas antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, eu gostaria de deixar bem claro que não há qualquer conflito de interesse nessa minha apresentação. Todos os aplicativos que eu vou apresentar aqui agora, eles são resultado de buscas na internet e também da minha experiência na prática clínica. Essa primeira figura da aula é uma figura que eu gosto muito, que ela é apresentada no livro do Thiago Matos. Depois eu até deixo para vocês como curiosidade, porque esse livro não tem nada a ver com fisioterapia, ele é um livro de empreendedorismo. E essa figura, ela ilustra justamente que não estamos passando por apenas uma era de mudanças. Na verdade, o que a gente está passando é por uma mudança de era. E por isso concluímos que estamos diante de uma revolução. E é a revolução que nós chamamos de revolução digital. Se nós observarmos muito bem nessa figura que ilustra as eras, ao longo da história da humanidade, essa modificação de era, ela aconteceu por dois momentos. Então, por dois momentos apenas, nós, seres humanos, precisamos passar por mudanças tão profundas, tão intensas, como marcos de uma transição para outra. Considerando essa nossa era digital, o raciocínio que nós precisamos ter em relação a isso é o seguinte: é como se o hardware da nossa sociedade fosse ainda completamente industrial na era anterior. Mas o software que já está rodando em muitas pessoas já é um software digital. E aí, se a gente parar para pensar, quando nós rodamos um programa avançado em um computador antigo, o que acontece, gente? Dá bug, não é? E é isso que tem acontecido com a gente. Então, como se não bastasse nós estarmos precisando encarar todas essas mudanças que caracterizam a nossa revolução digital, nós precisamos ainda nos adaptar à velocidade em que essas modificações estão acontecendo. E isso não se aplica só à sociedade como um todo. Isso se aplica também às profissões e às atividades que são realizadas no dia a dia. E fora desse cenário não poderia estar a fisioterapia. Então é por isso nós, fisioterapeutas, precisamos encarar esse momento que nós estamos vivendo hoje. E como estamos falando de tecnologia, de inovação, de revolução digital e de informação, eu não poderia deixar de citar aqui como referência o Wikipédia, né? Eu ouso, portanto, mencionar a definição que a Wikipédia traz em relação à revolução digital. E entre aspas, para dizer exatamente com todas as letras a definição que a gente traz do Wikipédia aqui, a definição é a seguinte: análoga à revolução agrícola e à industrial, a revolução digital marcou o início da era da informação. Muito bem. Mas se estamos nos referindo à era da informação, lembramos logo de aplicativos. E falando de aplicativos, vale pensarmos também na definição deles, que são programas de computador que são concebidos para processarem os dados eletricamente, facilitando, portanto, a execução de tarefas, porque reduz o tempo com que essas tarefas são desempenhadas. E eu acho fantástico isso. É fantástica a possibilidade da gente realizar algumas tarefas de forma mais eficiente. Por quê? Porque isso quer dizer realizar atividades do nosso dia de forma mais rápida e sem prejuízo da qualidade de realização dessas tarefas. Por exemplo, a execução e interpretação de um teste clínico, né? Se você alimenta o app com os dados da sua avaliação do paciente, e isso acontece em tempo real, ele já pode fornecer para você automaticamente o resultado e também a comparação com os valores de referência, né? Isso agiliza muito o processo de diagnóstico fisioterapêutico e dá pra gente fornecer essas informações prontamente para os nossos pacientes. Então perceba, portanto, que a tecnologia e a utilização de aplicativos, ela vem facilitar o trabalho do fisioterapeuta. E isso é excelente. Para a gente iniciar a nossa linha de raciocínio para a aplicação clínica desses apps, eu vou adotar como exemplo a área cardiovascular, que é a minha área de atuação direta. Mas vocês vão perceber
que isso é aplicável a todas as áreas de atuação da fisioterapia. Eu trouxe esse título desse paper que está aparecendo aqui para vocês, e esse paper ele discute que a capacidade funcional, a funcionalidade, ela deve ser prioridade nos desfechos e objetivos terapêuticos para pacientes adultos e idosos com doenças cardiovasculares, né? Considerando que a capacidade e o desempenho funcional, eles devem ser o foco de qualquer área da fisioterapia, esse é o nosso ponto de partida na escolha de apps para o uso clínico. Então você precisa conhecer apps que sejam úteis para avaliar a funcionalidade e para prescrever e acompanhar o desempenho de funções pelo paciente. Nesse contexto, é interessante atentarmos para outro importante aspecto das intervenções fisioterapêuticas, né? A cada dia que passa, é preciso considerar a relevância de intervenções que incluam o dia a dia do paciente. O processo de recuperação funcional, ele não se restringe a intervenções aplicadas em consultórios, clínicas e hospitais. As condutas, elas necessitam considerar o ambiente doméstico, até porque muitas vezes o nosso atendimento, ele acontece no domicílio do paciente, correto? E aí nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, esse artigo, ele discute justamente isso, a possibilidade de intervenções em domicílio e como controlar esses procedimentos dessas intervenções de forma mais eficiente. Então, portanto, mesmo que seu paciente seja atendido por você em um consultório, você precisa considerar que o processo de recuperação, ele inclui atividades diárias, que acontecem na maior parte do tempo de vida dele e que são as metas funcionais de recuperação do seu paciente. Por isso, hoje em dia, no mundo inteiro, vem ganhando destaque a possibilidade de intervenções com orientações para serem realizadas em casa, no dia a dia do paciente. E baseando na classificação internacional de funcionalidade, para isso é importante considerarmos os elementos que servem como barreiras e facilitadores de atividades e participação social dos indivíduos. E conforme eu apresentei anteriormente para vocês, a utilização de apps é uma excelente estratégia para oferecer maior alcance das intervenções fisioterapêuticas. Aqui eu separei para vocês alguns papéis como exemplo dessa informação que eu acabei de dar. Então vamos lá. Como que as intervenções mobile, por exemplo, por meio de apps, elas podem aumentar o nível de atividade física em pessoas com doenças cardiovasculares. Então, a utilização de aplicativos é uma interessante ferramenta que pode aumentar o nível de atividade física desses pacientes. Não só aumentar o nível de atividade física, como também de reduzir o risco cardiovascular, o risco de surgimento e de complicações relacionadas às doenças cardiovasculares. Além disso, finalmente, esse avanço tecnológico e essa utilização de tecnologias mobile possibilitam a utilização do que hoje se chama de medicina de precisão ou medicina mais precisa. Por quê? Por meio dessas intervenções e dessas plataformas, o profissional ou os vários profissionais da área da saúde, eles conseguem monitorar à distância os pacientes e adequar intervenções mais individualizadas a esse grupo de pacientes. Então vamos ver alguns pontos em que essa medicina de precisão, ela se torna, ou medicina precisa, né, que utiliza a telereabilitação como exemplo, ela pode ser útil para o avanço do tratamento de pacientes com doenças crônicas e doenças mais graves, né? Vamos lá. Um primeiro ponto importante. Os apps mobile, os aplicativos de celulares, por exemplo, eles podem estimular hábitos de vida mais saudáveis, como por exemplo a adoção de dieta, a prática de atividade física, a cessação do fumo, do tabagismo. Existem apps que estimulam hábitos como a meditação. Então, dessa forma, eles conseguem atuar em mecanismos de prevenção e de controle também de algumas complicações relacionadas à saúde. Além disso, esses aplicativos, eles podem servir como técnicas de rastreamento em saúde. Dessa forma, eles podem objetivar também a prevenção de doenças por
por permitir a triagem daqueles fatores de risco de prevenção. Isso é utilizado em larga escala e às vezes em medidas de saúde pública, né? Então, rastreio de pessoas com fatores de risco, o monitoramento também e a administração de fatores de risco e hábitos de vida dessa população. Como terceiro ponto importante, além desse rastreio por meio de hábitos de vida e fatores de risco, a triagem ela pode ser feita também como formas de diagnóstico e de tratamento. Então, hoje existem plataformas que podem acompanhar à distância o paciente, que são utilizadas em telereabilitação, telesaúde, e dessa forma controlar melhor o estado de saúde e até mesmo o tratamento farmacológico. Por último, uma importante aplicação ou aplicabilidade, né, dessas técnicas de telereabilitação é o avanço nas possibilidades de estratégia que têm sido direcionadas para elaboração de plataformas específicas. Então, o que essas plataformas que eu estou mencionando para vocês, elas já fazem em alguns países mais desenvolvidos, né? Elas reúnem vários aplicativos diferentes, então aqueles aplicativos que estimulam bons hábitos de vida, aplicativos que são utilizados para rastrear fatores de risco, aplicativos que são utilizados para monitorar diversos tipos de tratamento. Nessa plataforma, esses aplicativos, eles são adicionados, todos eles são incluídos e os pacientes, de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade, eles podem ir escolhendo quais aplicativos que são adequados para o seu tratamento ou para acompanhamento, monitorização do seu estado de saúde. Isso torna o tratamento mais preciso, mais individualizado e vários estudos já mostram que esse tipo de plataforma possibilita um melhor resultado da terapêutica dessas condições de saúde crônicas. Então, conseguem perceber como que o uso das tecnologias hoje em dia oferta para os pacientes várias possibilidades de acompanhamento e são possibilidades efetivas, né, com muitos resultados que são resultados positivos e são resultados que têm impactos em índices de saúde populacionais, né? Quando a gente fala de índices de saúde, isso torna todo o resultado dessas tecnologias mais significativo ainda para a gente utilizar. Quando nós pensamos nesse avanço tecnológico, isso reconfigura toda a abordagem da área da saúde. E como nós, fisioterapeutas, precisamos estar, né, inseridos nesse cenário, isso também vai reconfigurar a nossa atuação e o nosso formato atual de intervenção supervisionada. Atualmente, entendemos que nossas intervenções elas sejam supervisionadas. O que isso quer dizer? Supervisionamos, corrigimos, adaptamos as condutas presencialmente e em tempo real com os nossos pacientes, né? Então, aqui nessa imagem, nesse slide que eu vou mostrar para vocês, normalmente nós realizamos essa supervisão presencialmente em que tempo, gente? Durante a avaliação, durante o exame físico, para o diagnóstico e também para a prescrição. Isso quer dizer que nós conseguimos fazer essa supervisão, sei lá, 50, 60 minutos para cada consulta, 1, 2, no máximo 3 vezes na semana. E todo o outro tempo, e todo o tempo restante, em que os nossos pacientes eles não estão com a gente e eles estão fazendo as atividades diárias lá na casa dele, no cenário deles, e é essa maior parte do tempo, inclusive, que é a nossa meta funcional com o paciente. Enquanto a gente não tem a possibilidade de utilizar essas tecnologias que monitoram à distância ou orientam à distância, todo esse outro tempo que o paciente não está com a gente não tem certeza daquilo que está sendo realizado. Como então que esses resultados, esses recursos, eles podem ser aproveitados por você durante a sua intervenção? Primeiro, durante a avaliação e o exame físico vai ter grande utilidade porque existem ferramentas que agilizam esses procedimentos. Além disso, para a construção do diagnóstico fisioterapêutico, hoje existem recursos que utilizam algoritmos
para a interpretação e avaliações fisioterapêuticas, ou seja, oferece informações úteis para as conclusões clínicas diante daquilo que nós avaliamos e também para orientar e monitorar a prescrição adotada em diversos casos. Mas para iniciar a utilização desses apps e desses recursos mobile que eu estou mencionando para vocês, é fundamental se preocupar com a validação dessas ferramentas, né? Do ponto de vista clínico e também do ponto de vista científico. Um aspecto importante que você deve estar atento é sobre a utilização de sensores embarcados ou não nos aplicativos. Por quê? Alguns aplicativos, eles prometem o processamento totalmente automático. E esses aplicativos são esses apps utilizando sensores embarcados, na maioria das vezes. Prestem muita atenção nisso, por quê? Sempre que algum recurso desse tecnológico tem a função de fornecer resultados automáticos, ele precisa ter sido testado, muito testado antes, e ele precisa ter sido validado para que ele seja confiável. Então, para que você possa acreditar nos resultados que esse aplicativo te oferece, você precisa certificar desse processo de validação e de confiabilidade. Na literatura, o que a gente tem visto é que, embora exista um grande número de aplicativos que prometam esse tipo de recurso, né, de avaliação e de fornecimento de resultados automáticos, muitos deles não são validados e confiáveis. E eu vou tentar exemplificar isso para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Então, olha só, imagina que nós vamos utilizar um aplicativo que esteja instalado no smartphone para fazer a avaliação da capacidade funcional. Então, para isso, a gente precisa imaginar duas formas de aplicativos que podem ser utilizados. Na primeira forma, seria a utilização de um aplicativo que você vai colocar, por exemplo, o celular no bolso do paciente e o paciente ele vai utilizar o celular no bolso durante toda a realização do protocolo de teste de capacidade funcional. Nesse caso, se o aplicativo estiver utilizando o sensor embarcado nele, ele vai fornecer o resultado no final do protocolo de teste. Percebam que, para que esse resultado ele seja verdadeiro, que você possa confiar, esse aplicativo ele precisa ser testado várias vezes antes, considerando o tipo de aparelho, de smartphone, o tipo de algoritmo que está rodando dentro do aplicativo, a posição em que você vai colocar o dispositivo, porque é diferente você colocar no bolso, é diferente de você colocar no punho, por exemplo, do paciente. Então, precisa haver uma série de testes para validar a utilização desse aplicativo. A segunda possibilidade que a gente tem é utilizar um aplicativo que ele não vai ficar com o paciente durante a realização do teste de capacidade funcional, ele vai ficar com o fisioterapeuta e o fisioterapeuta que está monitorando, acompanhando o teste, ele que vai digitar, ele vai alimentar o aplicativo com as informações que são necessárias. E ao final do teste, com essas informações que o fisioterapeuta forneceu, o aplicativo ele vai dar o resultado da avaliação, ok? Qual dos dois, então, é melhor? Depende. Se o primeiro aplicativo, aquele que fez tudo automático, ele já foi avaliado, ele já foi testado, validado, clinicamente, cientificamente, ele é uma excelente alternativa, tá? Mas se não foi, se ele não passou por esse processo, nenhum dos resultados que ele fornece para você são resultados em que a gente pode confiar. Portanto, o fisioterapeuta, ele precisa ter conhecimento para escolher adequadamente os instrumentos. A tecnologia, ela não substitui o seu conhecimento especializado. A tecnologia, ela vem para permitir que o seu conhecimento especializado, ele seja otimizado e que você consiga resultados cada vez melhores com mais pacientes. Por isso, gente, sempre que vocês conhecerem algum recurso tecnológico novo que prometa o fornecimento de resultados automáticos e muito fáceis de serem alcançados, vocês precisam conferir todos esses dados na literatura e também na experiência clínica de vocês.
É fundamental pesquisar sobre o modo como as medidas são feitas, se é a melhor maneira para aquele objetivo, para aquele propósito que você pretende mensurar. Então eu vou listar para vocês agora, nessa aula, algumas opções confiáveis de aplicativos que vocês podem utilizar na prática clínica de vocês. Uma alternativa que eu gosto muito é a utilização de apps que não tenham sensores, mas que façam o processamento de informações fornecidas pelo profissional. Eu gosto muito desses recursos porque normalmente eles são mais baratos, eles são mais fáceis de utilizar, eles permitem maior controle pelo profissional e aí nós conseguimos saber exatamente o que está sendo realizado no processamento dos resultados. Assim, esses apps eles cumprem muito bem o papel de facilitar o nosso trabalho, aquele papel que eu falei no início da aula, garantindo resultados confiáveis. Então se liga nessa lista de apps que eu vou mostrar agora. Primeiro, em relação à avaliação cognitiva, né? É fundamental para intervenções com idosos e isso todo mundo já sabe, né? Entretanto, a gente precisa ampliar o nosso olhar sobre essa avaliação cognitiva, não só para pacientes idosos, mas incluir também uma maior diversidade de pacientes para esse tipo de avaliação. Por quê? Porque muitas vezes nós encontramos dificuldades para realizar condutas planejadas, porque o paciente não compreende, porque ele não segue orientações que nós damos, ou simplesmente porque ele não consegue reproduzir o que nós solicitamos. Quem é assinante da plataforma Era certamente já assistiu a aula de número 2, que discute um pouquinho como que é o processo de aprendizagem, né, no ser humano. E nós vimos que existem etapas que precisam ser cumpridas para a gente desenvolver algumas habilidades dos pacientes. E em alguns casos, mesmo que nós sigamos essas etapas para cumprir ao processo de aprendizagem, o paciente ele pode ter algumas dificuldades, deficiências cognitivas. Então, por isso é importante a gente avaliar antes, né? Já parou para pensar, por exemplo, que o paciente ele pode não compreender a sua orientação por déficit cognitivo ou de atenção? Cogitou também a possibilidade de avaliar o letramento do seu paciente? Por vezes, a capacidade de entendimento, ela pode estar associada ao nível de letramento do paciente. Um exemplo fácil da gente visualizar é no caso de pacientes analfabetos. Eles normalmente têm mais dificuldades de entender as nossas solicitações, as nossas orientações. Inclusive, isso é um fator de risco, né, maior para desenvolvimento de processos demenciais. Então, fazer a avaliação cognitiva, ela é muito importante. Esse daqui é um aplicativo, esse aplicativo de exames cognitivos, ele é muito importante para esse propósito que eu estou discutindo agora com vocês, né? Então, principalmente para quem trabalha com idosos, ele é muito interessante. Além disso, também na geriatria, para quem trabalha especificamente com os idosos, o objetivo principal desse app que eu estou mostrando agora, que chama Avaliação do Idoso, é aprimorar a intervenção de saúde nessa população geriátrica e também nos cuidadores. Embora seja mais utilizado para intervenções na atenção primária, ele também pode ter grande utilidade para atendimentos domiciliares ou consultórios, clínicas especializadas. Por que que ele é útil, né? Esse aplicativo, ele inclui vários testes que vão auxiliar na tomada de decisão clínica e ele também inclui testes específicos de exame mental, de depressão, de funcionalidade. Vale a pena conferir esse recurso também, né? Então, eu já mostrei 2 que são bem interessantes, principalmente para idosos, aqueles que avaliam exames cognitivos, mas que eles podem ser utilizados com outras pessoas também que não são idosas, e esse que faz a avaliação global do idoso. Um aplicativo que eu já mencionei para vocês da plataforma Era em outra aula, naquela aula de avaliação de risco, é o app fornecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esse aplicativo, ele faz o cálculo do risco cardiovascular e ele considera para esse cálculo dados clínicos de diagnóstico e também algumas medidas laboratoriais, né? Para quem não tem vontade ou não tem interesse de instalar o aplicativo no celular, basta utilizá-lo de forma online no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ele é uma calculadora que vai calcular o score global de risco cardiovascular.
Ele também é bastante interessante, eu utilizo muito ele na clínica. Tem que observar os critérios de idade para a utilização desses testes, tá, gente? O aplicativo ele é só uma ferramenta para facilitar a aplicação dos exames, mas a gente não pode esquecer de avaliar os critérios de indicações e contraindicações desses exames, desses testes, ok? Um outro aplicativo que eu trouxe aqui para vocês e que é bastante interessante, que vai aparecer aí para vocês na tela, é aquele aplicativo FAST de avaliação do risco de lesões. Ele é muito utilizado por fisioterapeutas que intervêm na fisioterapia esportiva, né? O aplicativo FAST, ele foi elaborado com base em informações científicas sobre o algoritmo de fatores que interagem para aumentar a chance de ocorrência de lesões relacionadas ao esporte em atletas, de forma geral. Quem já assistiu a aula de número 12, se não assistiu, volta lá, assiste, para depois voltar aqui e testar o aplicativo. Na aula de número 12, o Felipe ele discutiu quais são os fatores determinantes que aumentam o risco de lesões, né? Então, nesse aplicativo, você tem como realizar os testes, aqueles testes que são testes relacionados aos mecanismos de lesão, os fatores de lesão em atletas. E aí, no final, realizando a lista indicada de testes, o aplicativo ele dá um score, um valor de risco, né? Ou uma estimativa, melhor dizendo, de risco relacionado ao esporte. Isso é mais aplicado a atletas, né? O próximo aplicativo que tem aqui, mostrando para vocês, que eu separei dentro da lista, né? É um aplicativo bem interessante e ele não é útil só para fisioterapeutas, ele também tem bastante utilidade para terapeuta ocupacional, porque ele está relacionado à utilização, à prescrição de próteses, órteses e tecnologias assistivas, né? O nome dele é PhysioGo, ele auxilia então na prescrição e também na avaliação desses dispositivos, por isso ele é útil para os fisioterapeutas. Como às vezes é difícil a gente trabalhar com a ajuda, né, de um terapeuta ocupacional, acaba que a gente precisa também fazer parte do processo de avaliação desses dispositivos. Então esse aplicativo ele ajuda bastante a gente, né? E já que a utilização de dispositivos auxiliares ela é considerada inclusive durante algumas avaliações funcionais, o próximo aplicativo que eu trouxe aqui para vocês, que é um aplicativo de avaliação da capacidade funcional, normalmente o teste de caminhada de 6 minutos é aquele que a gente mais utiliza para essa avaliação. E esse aplicativo ele é bem legal. Por quê? Embora a aplicação do teste de caminhada de 6 minutos ela, seja uma aplicação simples, né? Ela é fácil, barata, rápida de ser realizada. Muitas vezes a gente vai realizar sozinho esse teste, fica difícil de controlar todas as variáveis. Principalmente se for um paciente com uma condição clínica mais grave, que você precisa ficar mais atento ao estado clínico dele durante a execução do teste. Então, esse aplicativo, ele é útil por quê? O que a gente faz? Nós vamos alimentando os dados aferidos pré, durante e o teste e pós-teste de caminhada de 6 minutos, e o paciente ele vai desempenhando o teste. Tudo de acordo com o que é preconizado pela ATS. Ao final da realização do teste de caminhada, da avaliação de capacidade funcional, o que o aplicativo faz? Ele pega aqueles dados que nós inserimos e ele gera uma interpretação daqueles resultados. E quando ele gera essa interpretação, ele te possibilita escolher qual é a equação de referência para a população brasileira que você quer utilizar. Então, ele te dá um percentual da distância percorrida naquele tempo, estipulado de 6 minutos, ele te dá o percentual em relação ao predito, aquilo que seria esperado para o seu paciente. Então ele é bem legal porque ele agiliza esse processo, ele facilita quando você está aplicando o teste de caminhada de 6 minutos sozinho. Às vezes não dá pra gente realizar com a ajuda de outro profissional, né? E assim como a avaliação da capacidade funcional, ela é muito importante para a prescrição das nossas condutas fisioterapêuticas, né? A avaliação de desempenho muscular também, ela é fundamental em qualquer programa de fortalecimento. E aí o próximo aplicativo que eu trouxe para vocês, que está relacionado a essa avaliação de desempenho muscular, é aquele aplicativo 1RM. Em muitas situações, gente, o nosso ambiente de atendimento, de trabalho, ele não possui os recursos materiais
nem a estrutura necessária para a realização do teste de uma repetição máxima. Além disso, tem muitos pacientes, inclusive, que têm contraindicação para a realização desse teste de uma repetição máxima. Então, esse EP1RM, ele tem bastante utilidade. Por quê? Ele tem para alguns movimentos específicos, para alguns testes específicos de desempenho muscular. Ele tem a possibilidade de você realizar o teste por peso e pelo número de repetições. Após a realização desse teste, você alimenta o número de repetições e com qual carga que o paciente realizou o teste. E aí, de acordo com aquelas equações validadas, né, as equações de referência, o aplicativo ele faz a estimativa do 1RM do seu paciente. Então, isso facilita para a sua prescrição de fortalecimento, né, o seu plano de tratamento de fortalecimento com o paciente. Ele é útil, então, para todas as áreas da fisioterapia. Inclusive, gente, uma grande fragilidade que eu acho dentro das nossas intervenções é esse fato da gente não controlar muito bem a carga, o número de séries, o número de repetições nos programas de fortalecimento. Utilizando essa ferramenta, a chance da gente conseguir melhorar, aprimorar mais ainda essas nossas técnicas fica melhor ainda, tá? E aí, o próximo app que eu trouxe para vocês, aqui em Minas Gerais, né, o nosso Crefito é o Crefito 4, e ele tem um aplicativo que auxilia muito na nossa prática clínica, né? Nesse app a gente tem orientações sobre o código de ética, sobre testes clínicos, tem os referenciais de remuneração, inclusive, entre várias outras informações relevantes. Mas o que eu quero destacar aqui dentro desse aplicativo, que é algo que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, é a seção relacionada à Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF, né? Nessa seção, nós encontramos os construtos considerados pela CIF. O que isso significa? São aqueles construtos que facilitam a organização e a elaboração do diagnóstico fisioterapêutico de forma sistematizada e também padronizada pela OMS, né? Então, quem vem acompanhando as aulas aqui do ERA, as postagens e o nosso conteúdo, já sabe que o nosso propósito aqui é tornar a fisioterapia uma profissão cada vez mais sistematizada, mais eficiente e principalmente eficaz. Para atender os propósitos, e também lembrando, né, do que eu mencionei no início da nossa aula sobre as plataformas, que unem diversas ferramentas que serão aplicáveis para diferentes pessoas, é importante a gente atender cada vez mais as necessidades específicas dos nossos pacientes. Então, essa ferramenta aqui que utiliza a CIF como diagnóstico, ela se encaixa perfeitamente nessa proposta que vem ganhando força cada dia mais, né? É uma forma, inclusive, da gente se atualizar utilizando essa ferramenta. Essa próxima agora, que é uma ferramenta de prescrição, então a gente passou por aplicativos de avaliação, aplicativos de diagnóstico e agora eu estou entrando numa plataforma que é uma plataforma de prescrição. Essa plataforma ela foi elaborada por profissionais referência por todo mundo, para todo mundo, e nela nós incluímos os dados clínicos dos pacientes e esses dados clínicos eles são aplicados a um algoritmo e esse algoritmo define a melhor prescrição de exercícios para aquele paciente com essas diversas condições de saúde. E essa definição da melhor prescrição, ela considera todas as diretrizes e guidelines melhores que tem no aspecto de exercício físico para condições cardiorrespiratórias e também metabólicas, né? Então, mas essa plataforma ela é paga, né? O que pode restringir aí a utilização de vocês, mas eu acho que para aqueles que trabalham com pacientes que têm doenças cardiovasculares, respiratórias e metabólicas, talvez seja interessante porque isso acelera e otimiza muito a prescrição de exercício para esse grupo de pacientes, né? Mas depois que a gente avalia, depois que a gente faz o diagnóstico, depois que a gente fecha a prescrição, eu acho que o trabalho ele não para por aqui, né? A gente precisa também se preocupar com a monitorização das nossas condutas, aquelas condutas que nós impomos ao nosso paciente, né? E aí, aqui, o último programa que eu trouxe para vocês
em relação à monitorização é um programa que eu utilizo muito, que é o First Beat. Vocês já devem ter visto, inclusive, atletas utilizando, jogadores de futebol utilizam muito isso aqui no Brasil, porque é um programa que controla bastante a carga de treino, né? A utilidade que eu tenho na clínica, que eu vejo para esse dispositivo, é o fato desse aplicativo conseguir acompanhar o trabalho cardiometabólico que está sendo realizado nos meus pacientes durante a avaliação e durante a consulta de atendimento mesmo de exercício físico. Então esse aplicativo ele mostra variáveis de batimentos cardíacos, variáveis de recuperação, e isso me permite medir os componentes metabólicos durante os testes e também durante a intervenção, durante a consulta com exercício físico. Isso facilita a periodização. Qual atendimento que eu vou priorizar? Um exercício mais aeróbio, um exercício mais anaeróbio, porque a ferramenta mostra os componentes metabólicos do exercício físico para cada paciente e cada dia de intervenção. Então isso facilita na geração também de relatórios para a gente acompanhar a evolução dos pacientes. Eles adoram. Por quê? Além de eu ter as medidas, né, esse programa, ele permite que eu coloque na tela do computador ou na tela de uma televisão, e aí os pacientes, eles veem o tempo inteiro como que está acontecendo, quantos batimentos cardíacos, qual é o componente. Então eles adoram, eles ficam engajados, eles se sentem desafiados e a performance deles também aumenta durante a utilização dessa ferramenta. Tem muito recurso bom, gente, muito recurso disponível, e ao longo do tempo eu vou trazendo mais informações novas, interessantes para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma isso seja útil para vocês já amanhã, que vocês já consigam utilizar esses aplicativos e essas ferramentas na clínica. Por quê? Porque esse tipo de instrumentalização facilita muito o nosso trabalho no dia a dia, na elaboração de relatórios e para outros profissionais, e também no próprio engajamento, né, dos pacientes no nosso tratamento. É isso. Até a próxima.